E aí, gente, a Renaissance aqui. No episódio de hoje, a gente vai fazer a parte 2 sobre inteligência artificial em jogos. No primeiro, a gente deu meio que a base sobre como funciona, né? A gente não falou muito sobre os algoritmos, mas mais da parte geral, como os sistemas que jogam em A, como o Dota 2, StarCraft, coisas do tipo. Nesse daqui, a gente vai focar em Reinforcement Learning, ou aprendizado de reforço. Então, sempre quando falar Reinforcement Learning, tem a ver com aprendizado de reforço, que teve uma origem na psicologia e posteriormente foi aplicado para inteligência artificial e posteriormente a inteligência artificial para jogos, né? A gente vai começar falando sobre a história dessa teoria, depois falar das aplicações da inteligência artificial. Todos os sistemas de IA atuais para jogos que jogam Super Mario, que jogam é, jogos como Atari, ou que poderia ser aplicado para SNES, ou qualquer outro tipo de jogo, Doom, normalmente é com reinforcement. Não necessariamente, mas quando você quer que o sistema aprenda e não só jogue. A gente usou um exemplo no primeiro episódio sobre em MMORPG, por exemplo, como, sei lá, World of Warcraft. Você pode usar template matching, é uma forma de você analisar o sistema, identificar o que é monstro, o que é NPC, o que é terreno, enfim. Formas de segmentação de imagens para fazer o personagem andar e tá batendo nos monstros. Só que nesse caso não tem aprendizado, né? Você está usando visão computacional e não inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, tem que ter um aprendizado, né? O sistema tem que melhorar a gameplay. Nos bots atuais, o sistema não melhora. Nos bots atuais para Tibia, qualquer outro tipo de jogo, ele melhora conforme você melhora o algoritmo. Ele não melhora sozinho, como é no caso do OpenAI 5 e outros sistemas, né? Então o que a gente está interessado é que o sistema aprenda. Isso poderia ser aplicado para NPCs, para monstros, enfim, para que eles aprendam a jogar melhor contra você como jogadores. Isso na verdade é bem fácil de ser aplicado hoje em dia. Não é uma tecnologia nova. Enfim, o que é Reinforcement Learning? Aprendizagem de reforço. Primeiro, a gente tem que falar um pouco da história do sistema, né? Então, isso começou com Thorndike. Eu só vou falar sempre o segundo nome das pessoas. Lá no começo do século passado, que ele inventou uma teoria chamada estímulo, aprendizado de resposta estímulo. O estímulo response learning, que definia três leis, né? A lei do efeito, a lei do exercício e a lei da preparação. Ou você já está preparado, né? Que era relacionada à forma como animais se comportavam nos experimentos dele, né? Que eu vou explicar um exemplo depois. A lei de efeito é meio que quando, por exemplo, um gato ele, ele vê que toda vez que você põe comida pra ele, vamos supor que você ponha num. Toda vez que você põe comida pra ele, você toca um sininho. Sempre vai ver o toque do sino ao longo do tempo, né? Ele vai aprender que o toque do sino tem a ver com comida. Você põe um rato um experimento. Você coloca quando ele resolve um puzzle específico pra ele, apertando botões, ele ganha comida. Ou quando ele resolve um labirinto, seguindo o cheiro da comida, que ele ganha comida no final. E esse aprendizado, segundo o Thorne, que poderia ser explicado pela lei de efeito, né? Um sistema biológico ele consegue identificar de forma cerebral, né? O que acontece quando a lei de causa e efeito é comum, né? A lei do exercício tem a ver com o aprendizado, treino, que você põe o rato na labirinto várias vezes, ele vai aprendendo e vai conseguindo melhores resultados. Ele aprende que aquilo funciona, né? Se você tira a comida e ele não ganha nada, ele vai começar a parar de fazer o que ele estava fazendo antes. Enfim. E a terceira é a lei da preparação, ou readiness. E, no caso, diz que se esse sistema biológico ele quer aprender aquilo, vamos supor que um, uma leoa ensinando as mais novas a caçar. E aí, caso como ele vai querer comida, o animal,
Ele vai querer aprender de todo jeito isso, né? Mas talvez tenha coisas que, por exemplo, no caso do ser humano, que ele não queira aprender, que ele não tenha um estímulo ou excitação de aprender, né? Nesse caso, essa pessoa vai ter um aprendizado, uma curva de aprendizado maior, porque ela vai não estar interessada tanto naquilo. Quando você está mais interessada, você se esforça mais, busca mais. No caso, aplicado para todos os seres biológicos, né? No geral. A lei do efeito, a lei do exercício e a lei da preparação. De novo, isso aqui é teoria antiga e que ela, por várias razões, não explica corretamente o comportamento de animais ou de seres humanos, né? Depois do Thorndike, baseado neles, dois caras inventaram duas teorias importantes. Primeiro, Pavlov, que é o condicionamento clássico. E o condicionamento clássico, para quem já viu o filme Memento ou Amnésia, sabe bastante sobre, ouviu bastante essa palavra, condicionamento, né? Então, Pavlov, ele fez um experimento, que é famoso, né? Um cachorro, ele dava comida pro cachorro, toda vez que ele dava comida pro cachorro, ele tocava um sino. Com o tempo, ele viu que toda vez que ele tocava o sino, o cachorro salivava, né? E essa saliva era um estímulo, quer dizer, era uma resposta não condicionada, né? Automática, natural do cachorro. E ele viu que esse estímulo não condicionado era uma coisa que o cachorro aprendia e que ele já sabia que ele ia comer, então ele já começava a salivar, já começava a ter o desejo que ele sabia que ia comer. De repente tava com fome, por exemplo. Isso acontece no ser humano também, né? Você vê um sorvete na prateleira, ao ver, de repente sentir o cheiro e tal, você já vem aquela lembrança. Normalmente lembrança tem a ver com. Não é, não é hipocampo, mas. Eu vou lembrar ao longo desse episódio, mas você vai lembrar desse estímulo. No fim, você vai. Você vai esperar, você vai meio que prever o, a sua função sendo realizada, né? O desejo. Então, o condicionamento clássico de Pavlov tem a ver com essa questão de você estar entender condições de causa e efeito que acontecem com a comida, entender o que vai acontecer no futuro. Você atravessa a rua, você quer atravessar a rua, você ouve o carro, você consegue olhar o carro e ver a distância dele, e você consegue analisar já sua experiência com isso, o quão rápido ele vai chegar até a sua posição que você está atravessando, e saber se você pode atravessar ou não. É uma parte que o cérebro é muito bom de prever, baseado na sua informação atual, o que vai acontecer. Então esse é o condicionamento clássico, né? Tem também o condicionamento operacional de Skinner, o operant conditioning. Um pouco diferente do Pavlov, mas é isso que a gente entende como o precursor de reinforcement learning, aprendizagem de reforço. Então, como se dá matematicamente o funcionamento de Skinner? Pega a soma de recompensas e penalidades ao longo do tempo relacionadas às ações que o agente é, realiza no sistema. A gente também anota outra coisa chamada observáveis, relacionados às coisas que ele pode efetuar no sistema e o ambiente relacionado, né? Essa é uma equação relacionada a uma forma tradicional de reinforcement learning para a inteligência artificial, por exemplo. Qual era a questão do Skinner aqui? É que você poderia, baseado no experimento de Pavlov, por exemplo, também experimentos do próprio Skinner, analisar que tanto seres humanos como animais, eles podem aprender por recompensas positivas ou negativas. As negativas seriam penalidades, né? Você pode ensinar, por exemplo, um ser humano que é, estudar é legal se você dá recompensas pra ele quando ele estuda bem e tira nota boa. Ele tira nota boa, dá pra criança, por exemplo, sorvete, comida, enfim, você elogia a pessoa, você dá respostas positivas, né? Quando essa pessoa ela falha nos exames, coisas do tipo, nas notas,
Você tem um reforço negativo, né? Que caso o pai pode bater na criança, pode fazer várias coisas que também tem uma intenção positiva, né? Nem sempre vai funcionar, mas também tem uma intenção positiva. Isso no caso em animais também, né? Pode ensinar um rato a resolver um labirinto, dando recompensas positivas quando ele consegue resolver. Vamos supor que tenha puzzles também no meio do caminho. Recompensas positivas com comida, quando ele consegue resolver. E negativos, de repente um choque quando ele não consegue resolver, coisas do tipo. Embora isso seria um pouco exagerado. E no momento, atualmente, não seria permitido pelas comissões de ética e animais que toda universidade tem relacionado a esse tema, né? Todo estudo relacionado a esse tema em animais, ele normalmente tem que ser aprovado no meio da universidade para fazer esses experimentos, né? Também governo envolvido, enfim. Mas a questão é que vamos supor que você poderia dar um choque fraco, né? Que não machucaria ele, de fato. Para que seja uma penalidade negativa, né? E assim ensinar ele a ter uma função de valor alta, né? O que é a função de valor em reinforcement learning? É se maximizar os seus resultados, ter o mínimo de penalidades possível, o máximo de recompensas possível. Quanto mais recompensas positivas, mais sua função de valor vai ser maior. E quanto mais negativas, vai ser menor. Nosso objetivo é maximizar essa função de valor, né? E uma coisa que é importante nisso são as ações do sistema. Então, as ações que o sistema comete nesse ambiente é o que determina as recompensas ou penalidades que ele recebe. Então, no caso do Dota 2, o exemplo que a gente mostrou no outro vídeo, e tá no paper dele, também tá na descrição, da OpenAI, o criador do ChatGPT, fez experimento e criou um sistema que jogava Dota 2 e ganhou de melhores no mundo, campeões mundiais. E o que o sistema fazia era ter uma coisa chamada Key Learning. É uma coisa que a gente pode falar depois em outro vídeo também. E foi criada mais ou menos nos anos 90. Qual a ideia de Key Learning? Você tem uma tabela, chamada tabela Key. Você tem uma lista de ações que seriam penalizadas e recompensadas. No caso do Dota 2, no próprio paper do OpenAI, tem lá uma lista de coisas que são recompensas positivas, numéricas. Então, por exemplo, se você destruir uma torre, mais 0,5. Você matar um minion, mais 0,1. Cada minion que você mata, ele ganha mais 0,1 de recompensa numérica, né? Você mata um inimigo, mais 0,4. Assim, as recompensas, elas são hierárquicas, né? Obviamente, matar um minion não é a mesma coisa que ganhar um jogo. Por exemplo, ganhar um jogo, ganhar mais 20, por exemplo, de recompensas. Aqui, chutando números, né? Então, penalidade, quando você morre, ganha uma penalidade numérica. Menos 0,5, por exemplo. Quando você perde o jogo. Enfim, é uma lista de ações que causam recompensas ou penalidades que estão nessa tabela aqui, né? Você pode definir N ações, depende do sistema que você está trabalhando, né? No contexto de jogos, no Super Mario, por exemplo, o que seria uma ação penalizante, né? Morrer, não conseguir ponto suficiente, de repente, não zerar a fase em tempo decente, ficar muito tempo parado numa área sem se mover, então você vai ter penalidades, né? O objetivo é maximizar o sistema. Obviamente, você tem que adicionar aí, nesse contexto, inteligência artificial, né? Você pode só ter essa questão. Tem que adicionar uma forma de atualizar o sistema. E aí que entra backpropagation que a gente falou no outro vídeo, né? Então, na equação diferencial que vai atualizar o sistema, achando as partes mais mínimas dessa função não convexa, definir o problema. Então, pensa como achar as partes mais baixas de um gráfico tridimensional para atualizar o sistema, para minimizar o erro, no fim, maximizar a sua função de valor, né? As recompensas, no fim, você quer ter uma prenda a jogar melhor. E achando os local mínimas, né? Achando as faixas mais baixas dessa função não convexa. A gente já explicou em outros episódios. Enfim, voltando à parte histórica de reinforcement learning, na psicologia, tem uma tese muito conhecida do Skinner sobre esse tema.
E essa tese, ela se chama Contrive Reinforcement. E também tem outra chamada Verbal Behavior. É um livro que ele escreveu. Ele sugeria que tanto a linguagem quanto o aprendizado no geral era os seres humanos, nos animais, eram realizados através de reinforcement learning. Recompensas positivas e negativas causavam essa lei de efeito e essa lei de exercício do Thorne de aprendizado. No paper Contrive Reinforcement, por exemplo, ele dá um exemplo com açúcar. Faz as pessoas se sentirem melhor, por isso muitas pessoas, não todas obviamente, gostam de comer coisas com açúcar. De repente coisas que têm um sabor é, mais doce ou sabor mais estimulante, enfim. Normalmente essa questão de essa área do cérebro relacionada a prazer, relacionada a coisas que você come, coisa do tipo, ou toma, bebe, é no ventral striatum, ou também chamado de núcleos accumbens, né? Fica numa região da base da gânglia, que é uma região para várias coisas, exclusivamente também para emoções, talvez, mas principalmente para movimentos voluntários. A base da gânglia tem uma comunicação muito grande com o, a parte sensorial motora, na parte superior do córtex. E também tem uma comunicação, obviamente, com o tálamos, que é uma parte. As regiões do tálamos, ao redor do tálamos, elas têm uma parte muito importante para os caminhos que a informação faz no cérebro. Tanto que quando você dá prosofol para as pessoas, que é uma componente químico que ataca. Ataca não, né? Ele inibe é, neuromoduladores como GABA e NMDA, que fazem a pessoa ficar inconsciente, né? Prosofol. E no caso, o tálamo é muito importante para essa comunicação entre áreas do cérebro, né? E tanto a basal ganglia tem a ver com movimentos voluntários, também tem uma comunicação com o cerebelo também. Então, essas áreas aí, são relacionadas ao controle motor, né? O cerebelo é muito importante para aprendizado motor. O hipocampo, na navegação espacial, por exemplo, a memória espacial, coisas do tipo. Então, todas essas coisas são atreladas a esse contexto. E o que Skinner sugere é que seria possível, aqui é o erro dele, né? Seria possível prever ações de pessoas entendendo melhor reinforcement learning. Então, se você entendesse melhor essa teoria, poderia prever ações de pessoas com uma certeza grande, né? Ao ponto que você poderia até entender como, do ponto de vista sociológico, como sistemas populacionais funcionariam, né? Com forma de recompensa e penalidade, você poderia, por exemplo, ser muito relacionado na parte de economia, a uma teoria de comportamento econômico que diz que as pessoas, elas. Me lembrar o nome. Diz que as pessoas, elas querem maximizar a sua utilidade, né? É a Utility Theory, teoria da utilidade. Esqueci o autor principal, mas ela diz que na economia as pessoas elas buscam é, maximizar os seus desejos, né? E é isso que move as pessoas e a economia a funcionar. Isso poderia dar uma equação relacionada à utilidade das coisas, utilidade de, por exemplo, de arroz, feijão, a utilidade de carros, a utilidade de computadores, a utilidade de eventos. Cada, cada objeto na economia teria uma utilidade e as pessoas queriam maximizar a sua utilidade, maximizar o seu conforto, né? Também é chamada de homeostase, né? Você quer maximizar o seu estado atual, né? Sua sede, sua fome, enfim. Qual o problema? Isso não é bem verdade, embora isso talvez seja uma parte pequena do aprendizado humano e animal, uma parte pequena. E quem vai dizer isso vai ser o Noam Chomsky, numa resposta ao livro Verbal Behavior, que está na descrição o link. Então, Noam Chomsky escreveu uma tese que é muito famosa, muito citada, criticando o verbal behavior, né? Ele vai falar que esse reinforcement learning que o Skinner pregava, operant conditioning, estava errado. Por quê? Primeiro,
várias coisas estão atreladas às escolhas das pessoas. Não é só é, recompensas dopaminérgicas. As pessoas não são movidas por isso. Isso, na verdade, tem uma prova cabal, não é só uma prova lógica. E, assim, vendo muito estudos relacionados a, por exemplo, temporal credit assignment, que é relacionado a essa questão de reinforcement learning, a forma que as pessoas aprendem, a recompensas. Se você quer entender recompensas dopaminérgicas no cérebro, normalmente você vai tentar estudar temporal credit assignment, né? Essa questão de forma que você, ao longo do tempo, recebe recompensas, por exemplo, dopaminérgicas, poderia ser, não necessariamente, pra aprender. Só que no caso não, isso é uma parte do aprendizado, não é o todo. E eu tenho visto cada vez mais em estudos relacionados à dopamina e aprendizado, na verdade, é, o, a dopamina não é tão importante para aprendizado como parece, e nem no núcleos ocultos. As pessoas já sugeriram no passado. Então, é uma parte, mas é uma parte bem pequena. E, no geral, no momento, na neurociência atual, na psicologia atual, o aprendizado não foi tão explicado na prática, nem algoritmicamente, nem é, experimentalmente, né? A forma que a pessoa aprende não foi ainda explicada, né? Então, se alguma pessoa estiver falando no YouTube, seja onde for, no Instagram, e a dopamina é importante para aprendizado, isso não é verdade. Nem se você levasse ao pé da letra opiniões de alguns artigos, não seria verdade, né? A gente pode falar sobre isso com detalhes em outro episódio, né? Talvez tenha um episódio só sobre temporal credit assignment, que é um tema importante. A gente já falou em outro livro também sobre isso. No geral, o argumento do Skinner, ele não levava em conta, por exemplo, a livre agência das pessoas. Elas têm liberdade de escolha, que é consciência privada. Elas escolhem coisas de forma que ninguém tem acesso a essa consciência, a não ser Deus. Não tem acesso à consciência de outras pessoas, as pessoas não têm acesso aos meus pensamentos. Então, é privado. Moralidade também, que é importante nas ações. É, o contexto histórico, o contexto da pessoa, pessoal, nas decisões e outras questões que mostram que não é baseado em recompensas positivas e negativas. E nem você poderia artificialmente fazer isso ser verdade. Não poderia fazer uma pessoa aprender melhor, somente dando recompensas com uma pessoa, dando biscoito pra pessoa quando ela fazer uma coisa boa, ou penalizando. Às vezes isso não tem nenhum efeito prático, né? Então, o que sugere esses estudos relacionados a enforcement na prática, na psicologia, né? Principalmente o argumento de Noam Chomsky, que é muito bom. Eu recomendo que leia. É bem pequena a PP dele. A gente até fez um post no Instagram sobre isso. Que reinforcement learning não é uma forma de criar uma inteligência artificial geral. Esse é nosso ponto. Não é o melhor jeito de fazer, talvez, sistemas que jogam jogos mais eficientes. De uma forma mais explorativa. E por, e por quê? E por que isso? É, o problema é que reinforcement learning não é a melhor forma de explicar um aprendizado. Então não tem como você aplicar em inteligência artificial e achar que vai dar certo. Então, a questão é que para criar uma AGI, você teria que tem reinforcement learning, mas também tem outras coisas relacionadas a isso, né? Como aprendizado supervisado, não supervisado e outras coisas. Então, o reinforcement learning não resolve o problema da inteligência artificial de nenhuma forma, mas resolve vários problemas em jogos, né? É extremamente útil para jogos. Como que funciona na prática, né? É, pegando o exemplo do, de uma palestra do David Silver, que é um dos principais na pesquisa nesse tema, um, um, um sistema de inteligência artificial em jogos que é chamado de Markov Decision Processes, ou MDP, que é a estatística markoviana, né? Ela se baseia nos estados atuais para prever os futuros, diferente da bayesiana que baseia no histórico.
para isso, né? Um exemplo que eu gosto de citar é, por exemplo, uma forma bayesiana de prever o tempo. Você usar o histórico do tempo numa região, por exemplo, em São Paulo, e tentar prever o estado futuro, né? Se vai chover hoje ou não. Ou você pode usar o princípio marcoviano, que é você ver o estado atual do sistema, olha para o céu e vê a nuvem cinza, preta, aí você sabe que vai chover. Em um você usa o passado, ou outro você usa o presente, para prever o futuro. Às vezes pode usar os dois, né? Mas no caso de na IA, a gente usa os dados atuais do sistema para prever o futuro. Tem quatro tipos de jogos, né? Os de informação perfeita, que nos caso são jogos de estado infinito, em que você sabe tudo o que está acontecendo, movimento do seu adversário, como por exemplo xadrez, Go, e jogos que você consegue ver o que o seu adversário está fazendo. Two-player games, que são jogos de duas pessoas. Zero sum games, em que os movimentos tanto do adversário quanto do seu, é, no objetivo de maximizar os resultados, os dois podem anular o resultado do outro. E jogos de informação imperfeita, como Yu-Gi-Oh!, por exemplo. Ou Poker. Você não sabe as cartas do oponente. Nos jogos de cartas, são jogos de informação imperfeita. Você não sabe as cartas do oponente. Não sabe qual é o baralho do oponente. E por isso, Yu-Gi-Oh! É um exemplo muito grande disso, porque tem tantas cartas. Você não sabe qual é o baralho do oponente, então você não consegue entender o que fazer. Embora se você começar a jogar, você consegue mais ou menos saber qual é o baralho, mas não sabe todas as cartas que tem. Se a carta armadilha, se a carta. As cartas direto pra baixo, por exemplo, são exemplos de um jogo de informação imperfeita. O Crisbio também, que é um jogo de informação imperfeita que é tipo xadrez, só que você não sabe as peças do oponente onde estão. Aí fica uma terceira pessoa falando onde estão as peças do oponente. É uma forma de xadrez bem interessante. Então, uma coisa que David Silver fala é da questão de equilíbrio de Nash em jogos. O equilíbrio de Nash é um jogo de soma zero. Então, as ações do seu oponente suas, é, no objetivo de maximizar os seus resultados e minimizar suas perdas, você meio que as ações do outro anulam ao outro. Então, o Nash equilíbrio é um equilíbrio em que buscando melhores opções, melhores estratégias, a diferença nos resultados de ambos é zero. Nem todos os jogos têm um equilíbrio de Nash. Normalmente mais jogos de informação perfeita, né? Como xadrez, por exemplo, podem ter um equilíbrio de Nash. Que é um atributo muito associado à economia, né? Então, o seu objetivo aqui, usando a tabela aqui que a gente falou antes, é ter uma tabela, uma lista de ações que são boas e ruins, para analisar ou recompensar o sistema. A função de valor, que vai pegar todos os estados do sistema. Quais são os estados dos jogos? São os frames por segundo. E você quer temporalmente saber calcular as recompensas e penalidades. Para isso, você precisa de visão computacional, precisa saber a posição dos inimigos e tal ao longo do tempo. E normalmente a gente usa temporal difference learning. Você, ao longo dos frames por segundo do jogo, você quer saber as posições dos personagens, dos inimigos e tal. Você quer saber o que está acontecendo no jogo. Quer saber as ações que maximizam seus resultados. De forma marcoviana, né? Seus resultados atuais. Perfeito. Também pode usar LSTM, que usa a memória do sistema para long short term memory, que é tipo como se fosse uma memória de longo prazo no ser humano, que meio que usa a sua memória de longo prazo do sistema para prever qual a sua melhor. De repente o sistema aprendeu que fazer tal movimento no Dota é melhor em certo momento do jogo. E aí ele usa isso hierarquicamente, né? Eliminando os movimentos que aquela predição e os que são maximizando os que são bons. Então é a função minimax. Você quer minimizar os erros e maximizar seus acertos. Como é dito no paper central do von Neumann sobre a teoria aí o que é chamado de Minimax Theorem, teorema do Minimax, von Neumann, que é relacionado também ao equilíbrio de Nash, né? Enfim, então o seu objetivo de reinforcement é isso.
maximizar os seus acertos e minimizar seus erros com função de valor. Em vários modelos de reinforcement learning tem o A3C, ou Actor Critic. Você tem um crítico, um sistema que vai avaliar suas funções para ver se os agentes estão performando as ações corretas. Tem sistemas que usam também imitation learning junto, que copiam o gameplay, por exemplo, de uma pessoa, mas também usam reinforcement learning para recompensas e penalidades do sistema. Você tem uma policy, que é meio que um negócio tipo que um conjunto de regras para a forma que o seu sistema vai avaliar aquela quais são as melhores ações. É uma parte importante, escolher uma boa policy. E normalmente tem valores específicos que você pode usar para isso, né? Essa questão. E a função principal, que é a Bellman Equation, a equação de Bellman, a esse contexto, você tem a função de valor, que vai ser os estados do sistema, e você quer, nesses estados do sistema ao longo do tempo, você vai calcular por uma velocidade específica alfa, de aprendizado, as recompensas ao longo do tempo, as penalidades, e fazer essa função de valor futura sua, a gente representa como ST de estado, né? Mais um no index de baixo, né? No índice de baixo, menos a função passada, né? É minimizar a sua função de valor, maximizar a sua função de valor dessa forma, né? Faz a função de valor futura minimizar a anterior. Então, acho que era isso por enquanto. Creio que a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. A gente vai falar sobre Temporal Credit Assignment, sobre Predictive Coding, um pouco mais também essa questão do porquê dopamina não é tão importante para aprendizado, sobre a teoria do cérebro bayesiano também, que diz que tem formas de predição, a forma que o seu cérebro prevê as coisas, né? Suas ações, você deve tomar, né? Então a gente vai falar sobre isso no próximo episódio porque é um pouquinho mais técnico. A gente vai falar sobre RPE, que é Reward Prediction Error, que é predição de recompensa, de erro de recompensa. É importante ter Temporal Credit Assignment. E na explicação de como dopamina é importante nessa questão. Nas teorias que usam dopamina como importante para aprendizado. Eu, na minha opinião, creio que não é importante. Tão importante quanto as pessoas dizem. É importante para a parte de reinforcement learning. Eu não estou dizendo que aprendizado de reforço não acontece no cérebro. Mas acontece, não é tão importante para aprendizado quanto parece. É importante para várias coisas comportamentais, mas não é tão importante quanto as pessoas dizem. A gente vai falar também sobre Markovian Blankets. Também é importante nessa teoria como de Predictive Coding. É uma teoria do Carl Friston. Um pesquisador importante, né? Tanto o Carl Friston e outros também em relação ao sistema. Sobre Predictive Coding, a gente vai falar um pouco sobre isso. Quais são os modelos principais de Reinforcement Learning? A gente vai falar. E alguns exemplos relacionados à psicologia. Também um pouco medicina nesse contexto, né? Então, a gente vai falar também os papers principais que fundaram essa teoria, né? Então, isso aqui foi só uma pequena e leve introdução a um tema que é um pouquinho maior do que parece. E a gente também pretende falar um pouco sobre tempo de free learning também. Então era isso, até o próximo episódio.